Olá, estamos entrando ao vivo. No Instagram ainda não. No Facebook já estamos ao vivo. Começando a live semanal. Deixa eu testar aqui a conexão. Estamos tendo um probleminha técnico ali com o Instagram. Deixa eu verificar aqui. Vou tentar de novo. Facebook parece que está ok. E o Instagram não quer conectar. Não está querendo conectar de jeito nenhum. Deixa eu ver se eu tenho um outro celular aqui. Ela está com pouca bateria, não vai funcionar. Bom, vamos de Facebook hoje então. Tem uma mosca aqui me importunando. Vamos de Facebook então. O Instagram infelizmente não está conectando, mas tudo bem. Então eu sou o Charles Boeira, iniciando mais uma live semanal que anteriormente ocorria nas segundas-feiras, às 8 horas, e hoje eu estou fazendo um teste no domingo, porque as segundas-feiras às vezes estão ocorrendo alguns eventos que eu tenho que participar e está um pouquinho mais complicado, né? Então eu vou fazer um teste nesse domingo e vamos ver como que vai ser a receptividade, né? Aí conforme de repente até modificar o dia oficial da live, ou não, ou retornar para segunda-feira, conforme for viável, né? Bom, então, essa live eu vou falar sobre uma matéria da revista Sofia, número 82. Na live anterior também eu falei de uma matéria da revista Sofia, só que era a revista número 49, né? E agora eu peguei 82, que é uma revista mais recente. Ela é desse ano, né? Publicação recente. E tem uma matéria chamada... Nossa, a mosca está me importunando. Tem uma matéria chamada A Força do Pensamento. Essa matéria ela é de autoria da Bárbara Herbert, que é presidente da Sociedade Teosófica. Então tem aqui a matéria, né? Força do Pensamento. Ela é presidente da Sociedade Teosófica nos Estados Unidos. A Gabi. A Gabriela está acompanhando aí, seja bem-vinda. Gabriela de Brasília, né? Espero que goste da live. Bom, então, essa matéria, obviamente, ela traz uma perspectiva teosófica, né? A autora é presidente da Sociedade Teosófica nos Estados Unidos, e sobre a questão da força do pensamento. Ela traz também algumas colocações sobre descobertas científicas recentes. Essa mosca está querendo participar. Sobre descobertas científicas recentes que estão relacionadas ao pensamento, né? A maneira como o pensamento pode alterar nossa mente e, portanto, pode alterar a nossa vida, né? Estamos ao vivo para o Instagram, finalmente. Não estamos. Estamos ou não estamos? Não estamos. O Instagram não teve jeito hoje. Essa mosca aqui está me importunando. Deixa eu tirar esse áudio aqui. Tem um áudio aqui me atrapalhando. Muito bem. Então, assim, para a gente começar o assunto, né? Então, na perspectiva teosófica, os pensamentos, eles são materiais, ou são coisas, né? Como dizem. O Carlos aí está online, seja bem-vindo. É claro que eu vou apresentar uma perspectiva espiritual, né? Embasada nas tradições orientais, as quais embasam a literatura teosófica. E quem não está muito acostumado, né, com essa visão mais espiritual, mas o nome do programa é Teosofia ao Vivo, né? Então a gente vai falar sobre o que a literatura teosófica comunica, né, nas suas obras. Bom, então o que a autora aqui do artigo está trazendo é o seguinte. Ela diz assim, que os pensamentos são óculos através dos quais criamos o nosso mundo.
Então ela diz que o nosso mundo é criado através do pensamento, porque o nosso pensamento vai embasar a nossa ação e que, por sua vez, vai embasar, vai criar, né, o mundo ao nosso redor. Né? Porque nós, através da nossa ação, criamos o mundo onde os seres humanos habitam. Né? A gente tem o mundo natural e a gente tem a sociedade humana. E a nossa ação começa sempre com o pensamento. Então o pensamento é a raiz, é o gatilho, a qual as nossas ações são frutos, né? São derivações. Então ela complementa, né? Ela diz assim, que os pensamentos são coisas, têm tenacidade, coerência e vida, são entidades reais. Então, no nível metafísico, só para a gente entender, para a literatura teosófica, é como se os pensamentos eles são materiais, né? Eles são o que a gente chama de matéria sutil. Então, a gente fala do mundo físico, do mundo das emoções, que muitos chamam de plano astral, né? E também do mundo mental, o mundo dos pensamentos, ou o plano mental, né? Como muitos costumam chamar. Mas na perspectiva teosófica, nenhum desses planos seria espiritual, de fato. Né? O que a gente chama de espiritual é algo um pouco mais além, ou muito mais além. Né? Esses planos eles são materiais, são matéria sutil, matéria mais... ela não é tão densa, né, como a matéria física, por isso que a gente não consegue detectar com os nossos sentidos físicos e, por enquanto, né, com os aparelhos de medição convencionais. Né? Embora, por exemplo, há alguns tipos de matérias sutil que não são tão sutis assim, como, por exemplo, a nossa aura, né, que já é possível há bastante tempo você fotografar com alguns equipamentos específicos para isso. Então, aos poucos, a gente, conforme a nossa aparelhagem, a nossa tecnologia vai progredindo, será possível, né, a gente detectar essas questões. E algumas já são possíveis de serem percebidas, ao menos com evidências, como vai ser apresentado aqui em algum estudo. Né? Bom, continuando. Então, ela diz que os pensamentos são entidades reais. Aqui ela cita uma das cartas do Mahatmas para Pessinit, é uma obra que é publicada pela editora Teosófica, né? Quem quiser adquirir, editorateosófica.com.br, está disponível. Todo pensamento de um indivíduo, sendo evoluído, passa para o mundo inferior e torna-se uma entidade ativa, associando-se, aglutinando-se. Então, o que nós pensamos cria o que na literatura se chama de formas-pensamentos. É como se fossem entidades autômatas, né? Entidades não vivas ou elementais artificiais, como também chamam, porque nós somos, em algum nível, né, deuses criadores, dentro dessa perspectiva teosófica espiritual. Então, nós criamos o que nós estamos pensando, o que aumenta, né, o nosso grau de responsabilidade. Esses pensamentos... o Carlos citou aqui o princípio do mentalismo, né, dos princípios herméticos que eu falei na live da semana passada, inclusive. Né? O todo é mente e o universo é mental. É isso aí. E uma questão que é citada em outra obra da editora teosófica, que é a Tradição Sabedoria, que é a autoria do Pedro Oliveira e do Ricardo Lindemann, eles falam algo que na época me deixou bastante preocupado até. Né? Eles dizem assim que quando nós pensamos algo, nós criamos essa forma de pensamento, nós jogamos essa entidade viva, essa coisa, né, na atmosfera mental da sociedade, e ela fica ali procurando um hospedeiro, digamos. Né? Então tem até aquele ditado que diz assim, que mente vazia, oficina de alguém. Né? Então é um pouco nesse sentido, que essas formas de pensamento, elas encontram mentes ociosas e é como um parasita mesmo, né? Ela encontra um espaço ali e ela se vivifica daquilo ali, né? Se alimenta daquele hospedeiro. Ou seja, os nossos pensamentos são responsáveis não só pela nossa ação, mas também, às vezes, pela ação de outros. Né? Então, por exemplo, um pensamento de ódio destrutivo, muitas vezes nós não temos coragem para executar ele, porque temos nossos freios inibitórios,
porque também temos outros pensamentos que nos bloqueiam, né, que nos impedem de cometer atos violentos às vezes, ou medo de punição das regras sociais, né? Mas esse pensamento fica no ar, e quando encontra uma pessoa vulnerável, que pode ser um dependente químico, uma pessoa emocionalmente instável naquele momento, né, essa pessoa pode executar esse nosso pensamento. E para o karma, nós somos coautores daquela ação. Olha só como é profundo, né? Como é complexo nessa visão teosófica. Nós deveríamos aprender, e a autora diz aqui, né? Nós deveríamos aprender a... Eu digo, o pessoal diz controlar o pensamento, né? Eu digo, pelo menos, domesticar o pensamento, educar o pensamento, né? Controlar parece muito difícil, mas a gente pensa assim, não, educar o pensamento, né? Então, pensou algo que não é legal, né? Você, como uma criança, assim, você chama atenção, volta, vamos começar de novo, né? Bom, continuando. Então ela diz que essa coisa que é criada nos mundos inferiores, podemos chamá-lo de elemental, uma força semi-inteligente dos reinos, sobrevive como uma inteligência ativa, criatura gerada pela mente. Por um período mais longo ou mais curto, proporcional à intensidade original da ação cerebral que a gerou. Então, conforme a intensidade do nosso pensamento, essa entidade semiviva, ela vai sobreviver mais tempo ou menos tempo. E depois ela pode ser alimentada por outras pessoas e se alimentar de outras pessoas. Assim, o bom pensamento é perpetuado como um poder benéfico ativo, um maligno como um maléfico demônio. E assim, o indivíduo está continuamente povoando sua corrente no espaço com um mundo próprio, lotado com os descendentes de sua fantasia, desejos, impulsos e paixões. Olha que interessante, né? Então, o quanto a gente está povoando essa atmosfera mental com as nossas próprias produções, né? Buda disse, somos moldados por nossos pensamentos, nos tornamos nosso presente e nosso futuro, e criamos o mundo de hoje e de amanhã. Marcos Aurelius escreveu, a nossa vida é aquilo que nossos pensamentos fizeram dela. Aí agora ela vai trazer algumas evidências científicas, ela vai falar sobre a plasticidade, o princípio da plasticidade, que eu vou dar uma resumida, né? Basicamente, se acreditava que a mente de uma pessoa era moldada até os 7 anos de idade, a psicologia fala muito disso, né? Porém, se percebeu, com o passar do tempo, que existe uma plasticidade na mente, né? A mente ela se reorganiza, ela se readapta os pensamentos que nós cultivamos. Então, por exemplo, se percebeu que em pessoas que sofreram algum tipo de lesão, algum dano cerebral, é possível que o cérebro ele encontre novos caminhos, novas maneiras de realizar as tarefas que antes realizava, com as regiões danificadas. Ou seja, a nossa mente é maleável e os nossos pensamentos interferem nisso. Tem um experimento que ela cita aqui, de uma jornalista, né? Que foi feito um experimento em Harvard, né? Eles colocaram algumas pessoas, alguns voluntários aprendendo a tocar piano, e outros voluntários ficaram somente assistindo e se imaginando tocando piano. E depois eles fizeram leituras, né, com equipamentos do córtex motor, e perceberam que tanto os que tocaram piano de verdade, quanto aqueles que ficaram só assistindo e imaginando, ocorreram as mesmas modificações cerebrais. Ou seja, aqueles que não tocaram piano, mas se imaginaram, tiveram as mesmas modificações cerebrais. Ou seja, o nosso poder imaginativo ele é muito poderoso e ele é a nossa mente e, portanto, é a nossa vida. Né? E se a gente pensar no nível mais metafísico, a vida de quem está ao nosso redor também. Continuando, né? Então pensamentos são coisas. Nossos incontáveis pensamentos fazem a diferença, e não só para nós, mas para o mundo que nos rodeia. No entanto, de pensamentos. Aí aqui ela fala eu pulei uma parte. Ela fala o quanto, né? Então, os pensamentos negativos, os pensamentos destrutivos, o quanto eles são ruins para nós e também para quem está ao nosso redor, né? Então, se a gente cria uma rotina de pensamentos maléficos, digamos assim, destrutivos ou autodestrutivos, ou de ódio, de vingança, de
de malícia, né? Eles tornando tudo pior, né? E ela dá um antídoto aqui para essa prática, né? Qual seria a contrapartida? Eu lembro de um princípio que o Taimini, o Ika Taimini, que é um autor na obra Autocultura à Luz do Ocultismo, publicado também pela editora Teosófica no Brasil, ele diz assim que ele fala da substituição nobre, né? Que um pensamento ruim ele deve ser substituído. É muito difícil parar um pensamento, né? Então vamos parar de pensar no elefante cor-de-rosa. É muito difícil. Então ele diz que como parar um pensamento é muito difícil, fazer é substituí-lo. Então ele chama de substituição nobre. Você substituir um pensamento de natureza desagradável, destrutiva, por um pensamento de moral elevada, né? Então, um pensamento... claro que ele estava falando da literatura teosófica no caso, mas um pensamento filosófico, um pensamento religioso, um pensamento amoroso, filantrópico e assim por diante. A Maria João está presente, seja bem-vinda, ela deu uma boa noite para nós. Bom, então ela diz aqui o antídoto, né? No entanto, uma maneira simples de reorientar esses pensamentos é contemplar diariamente uma sensação de gratidão. Mesmo nos momentos mais difíceis, há algo pelo qual podemos agradecer. Por exemplo, podemos agradecer a beleza das flores, das folhas verdes de uma árvore, diante de um radiante céu azul, ou a beleza de uma flor, e suas infinitas variações de cores. Podemos agradecer a oportunidade de crescer e aprender como seres espirituais, ou ainda simplesmente agradecer por podermos ser gratos. O que ela está dizendo, né? Na verdade, todos nós aqui que estamos acompanhando a live, eu que estou gravando a live, somos pessoas muito privilegiadas, né, nesse mundo, né? Comparado com tantas pessoas passando dificuldades tão difíceis, né, no mundo hoje. No hoje e desde sempre. Né? Então, a gente sempre tem o que agradecer. E o que ela diz que esse pensamento de ser grato pelas coisas que a gente tem, até um exercício, né, de observar as coisas positivas que a gente tem, vai tornando o nosso pensamento mais positivo, menos naquela onda de sempre tentar identificar o que é negativo, né? Em nosso interior, através dos nossos pensamentos, nós simplesmente temos o poder de fazer a diferença, não só em nossas vidas, como também no mundo, quebrando o ciclo dos pensamentos negativos e substituindo-os, mesmo que lentamente, por pensamentos positivos de gratidão, nós podemos fazer a diferença. E faremos. Aí agora ela está falando dos estudantes de teosofia, né? Ó, a Rosa entrou, está nos acompanhando, seja bem-vinda. Ela fala assim: como estudantes da sabedoria antiga, somos encorajados a observar nossos pensamentos. Quando o fazemos, podemos reorientá-los conforme necessário, para que eles se tornem uma força poderosa. Como disse Norman Vincent Peale, mude seus pensamentos e você mudará o mundo. Então, estamos 19 minutos de live, cravadinho no tempo. Espero que tenha sido útil, né? Então, reforçando, essa matéria está na revista Sofia número 32, pode ser adquirida no site da Editora Teosófica, editorateosófica.com.br. Lá também é possível encontrar livros da Editora Teosófica, publicações, né, da literatura teosófica. O Ezequiel Brolo, meu grande amigo de Caxias do Sul, está online. Estamos terminando já a live, mas a live fica disponível, né? Daqui a pouco eu abro uma sala de exibição ali no Facebook para o pessoal acompanhar. E ela está disponível na página, né? E em breve também eu vou carregar ela no canal do YouTube da Editora Teosófica. Então, pesquisando lá, Editora Teosófica no YouTube. Tem um canal lá criado há pouco tempo, tem poucos seguidores ainda. Podem, inclusive, nos seguir lá para apoiar. E tem, né, as lives anteriores lá. Tem aquela sequência da obra O Caminho do Autoconhecimento, da Radha Brunier, que eu fiz 11 lives, uma falando de cada capítulo. E semana passada eu fiz uma da revista Sofia, falando sobre os princípios herméticos, e agora a força do pensamento. Para a semana que vem eu pretendo pegar outra matéria da revista Sofia, estou nessa sequência da revista Sofia, antes de entrar em algum livro, né, que daí no livro a gente acaba ficando mais tempo preso a um assunto, a um só assunto. Né? Então agora eu estou fazendo umas lives de assuntos mais variados, para poder dar uma... eu fiquei 11 lives falando sobre autoconhecimento, né? Então agora
dando uma variada assim para refrescar os pensamentos, né? Oxigenar os pensamentos. Grato pela presença de todos. Semana que vem eu vou avaliar se é melhor fazer no domingo ou na segunda-feira. Essa semana não foi possível fazer na segunda-feira, né? Porque amanhã eu estarei participando de um evento onde eu estarei vendendo livros, né, da Editora Teosófica, já que eu atuo no marketing de vendas da Editora Teosófica. Mas a próxima live será divulgada, como sempre, né, nos canais da Editora Teosófica. Então, Instagram, Facebook, @Editora Teosófica. Lá vocês podem acompanhar a programação e também outras promoções aí de livros e da própria Revista Sofia. Grato por assistirem. Até semana que vem. Boa semana a todos.